Vamos iniciar aqui a confecção do corpo do pão de gato. Eu tô usando um molde aqui que eu já vazei a parte da barriga, pra já colocar no lugarzinho certo o feltro que vai fazer a barriguinha. E tô passando aqui uma meio pezinho de máquina pra prender com uma costura reta. Agora, eu vou alinhar as duas partes e fazer o ponto caseado em toda a peça. E vou deixar a abertura para fazer o enchimento aqui pelo pescoço. Esse caseado eu tô fazendo na máquina para agilizar aqui o processo de gravação. Feito o caseado, eu deixei a abertura no pescoço, tá? Agora a gente vai fazer um detalhe, é um pequeno X que ele tem aqui no centro da barriguinha, que eu marquei com o lápis 6B, e depois eu vou passar aqui a tinta de tecido para fazer esse X, tá bom? Tô utilizando aqui o meu agulhão para riscar. Agora a gente vai fazer o braço. Para fazer o braço, eu vou encaixar aqui as partes pretas, que fazem os detalhes das mãozinhas. Vou passar uma costurinha de segurança de meio pé de máquina só para prender esse feltro aqui. E depois eu vou alinhar as duas partes e fazer o caseado também. Prontinho, todos caseados devidamente. E agora eu vou fazer o enchimento, tá? Eu deixei a abertura na parte de cima dos bracinhos, assim como na parte de cima do corpo. Com as peças caseadas e cheias, eu vou colocar um palitinho de churrasco aqui no pescoço como estruturador. Vou quebrar, é só um pedacinho que eu preciso, e vou fechar esse pescoço com cola quente. Assim eu já prendo o palito e o feltro e o palito não se mexe mais. Feito isso, agora a gente vai reservar o corpinho e os braços, tá bom? Agora já ficaram bonitinhos aqui. Faz o fechamento e aguarda. Enquanto isso, vamos fazer aqui a costura dos sapatinhos, que também é super simples. Vou fazer o fechamento aqui na parte da frente dos sapatos, eu fiz na máquina e já tô aqui desvirando. A solinha desse sapato, gente, tem um molde aí no material de vocês, eu fiz com papelão, tá? Eu uso 2 camadas de papelão pra ficar mais seguro. É um papelão rígido, mas mesmo assim são 2 camadinhas que eu colo aqui com a cola quente. Eu vou encaixar, tá? Essa sola no fundo do sapatinho. Vou abrir bem aqui para caber. Eu encaixo ela alinho certinho e depois eu venho passando a cola quente mesmo, aqui na beiradinha, na parte de dentro, e venho colando e deixando ele bem retinho, tá bom? Para a peça ficar bem reta, bem estruturada e ter equilíbrio na hora que ela ficar de pé. Com as solinhas já colocadas, agora a gente vai colocar a sola de feltro. Eu tô passando cola aqui no papelão, na parte de baixo da sola, e vou colar aqui no meu feltro preto, tá bom? Vou colar direitinho com a cola quente, tomando cuidado para não deixar aqueles grumos de cola e o sapato não ficar sem equilíbrio. Vou cortar em volta para poder tirar todo o excesso do feltro, e depois eu vou passar uma tirinha de feltro em toda a volta do sapato, para poder fazer o acabamento, ó. Dá uma olhadinha aí como é que eu fiz isso. Pronto, gente, com o acabamento feito e a sola colocada, eu vou colocar um pouquinho de fibra aqui só na parte da frente do sapatinho, tá? É porque depois vai ficar difícil de encher com a perna colocada. Então, nessa hora eu vou encher somente a parte da frente do sapatinho, tá? Não é muita fibra, mas é já para adiantar esse processo aqui, ó. Dá uma olhadinha aí aonde que eu coloquei e a quantidade. Parece muito no vídeo, mas não é, tá bom? Tem que ser o suficiente para você olhar aqui por cima e ver a solinha aqui e tenha espaço para fazer essa colagem, ó. Aqui quando eu coloco o dedo, eu consigo ver e sentir o papelão. E é no papelão que eu vou depositar a cola quente, tá bom? Vou girando aqui para o pezinho entrar justo
e vou colar ele já na direção certinha, equilibrando essa peça de pé, tá bom? Não pode deixar os sapatinhos muito paralelos, porque senão a peça pode tombar. Tem que abrir um pouquinho a ponta dos pés para os lados, para poder a peça distribuir o peso e ter mais equilíbrio, ó. Desse jeitinho que eu fiz aí, pontinha do pé, cada uma mais ou menos que para um lado, tá? Feito isso, gente, eu colei a perninha lá dentro da sola do sapato, na parte de dentro, com cola quente. E aí, eu vou terminar de fazer o enchimento pelas laterais aqui de cima. Porque lembra que eu só fiz o enchimento na parte da frente do sapato. Nessa hora, ele fica sem equilíbrio. Então, eu tenho que vir colocando a fibra em toda a volta do sapato para deixar esse pé durinho, mas sem grandes exageros, porque a gente tá trabalhando com sola de papelão. E essa sola, se você forçar muito com fibra em cima, ela tende a envergar na parte de baixo, e é por isso que muitas peças ficam caindo depois de prontas, tá bom? Vou fazer isso nas duas partes, tá bom? Nos dois pezinhos, e deixar os dois aqui bem cheios e bem firmes. A intenção é que os pezinhos fiquem bem firmes. Só queria deixar um toque para vocês aqui, pessoal. Toma cuidado com a quantidade de fibra que você coloca no calcanhar da peça. O calcanhar da peça não precisa de tanta fibra assim, tá bom? E às vezes o excesso de fibra no calcanhar da peça é que faz ela se desequilibrar. Depois de ter certeza que os pezinhos já estão cheios, duros e bem equilibrados, eu vou vir colando aqui a bordinha da bota, mas com bastante cuidado, porque é uma colagem de acabamento, tá, pessoal? Vamos ter bastante capricho aí. E tá pronto aqui o sapato. Pela estampa você já sabe. Agora a gente vai fazer a bolsa do pão de gato, ó. Esse molde tá aí no material de vocês, é claro. E nele eu deixei uma medida que é pra gente fazer o seguinte. Nós vamos costurar mais ou menos da orelhinha para baixo, no risco. E deixar aberto aqui na parte das orelhinhas. Vocês já vão ver aqui a marcação, tá? Pra gente poder desvirar. Quem vai fazer no ponto caseado, como sabe, vocês bem sabem, vai recortar no risco e somente casear, que é mais fácil ainda. Eu tirei aí uma tira para fazer a alça da bolsa. Ó, essa marcação aqui que eu tô falando, tá? Mas não se preocupa que aí no molde de vocês já tá marcado o limite de costura certinho. Vou fazer aqui a costura na máquina para fazer rapidinho e vou refilar agora para tirar esse excesso de feltro, olha só. Recorto bem rente, tomando cuidado para não cortar a costura, tá? E aqui a parte de cima eu recorto no risco, tirando todo o excesso do lápis. Vou desvirar. Alinhar essas costuras direitinho, desvirar muito bem. E pronto, gente, olha que fofura que já ficou. Essa tirinha de feltro aqui, eu vou dobrar ela ao meio e vou somente passar uma costura, gente, para juntar. E a costura também acaba dando mais estrutura para a peça, tá bom? Então, fica duplo, a estampa para fora, é claro, porque ela vai ser a alça aqui da nossa bolsinha. E eu já recortei no tamanho A4, gente, exatamente para não ter aqui na produção ficar parando para medir. Eu sei que vai sobrar um pedacinho, mas é melhor sobrar do que faltar, né? Costurei dos dois lados para ficar igual, tá? Mesmo eu tendo dobrado aqui a tirinha de feltro. Agora, eu vou pegar aqui o corpinho e vou medir. É muito simples, ó. Eu vou colar uma parte da tira aqui na parte de dentro, mais ou menos na altura da orelhinha da bolsa. Tome cuidado para não deixar nenhuma beiradinha solta. Passo aqui pelo corpinho e tiro a medida. Pronto. Agora é só cortar, colar e colocar aqui no pescoço e tá feita a nossa bolsinha, gente. Muito simples, muito charmosinha. Essa estampa aqui foi a mesma que fiz, tá? Prontinho. Para dar um charme aqui na minha bolsinha, eu ainda vou colar um detalhe aqui, que é um chaton furta-cor. Vou colocar aqui nessa parte de baixo e vai dar um brilho pra peça e vai ficar muito fofo. Olha só, que fofurinha. Tô tirando aqui um fiapo de cola, que uma boa limpeza também faz parte de um bom acabamento, gente. E tá pronta a nossa bolsinha. Agora, eu vou pegar aqui os bracinhos pra já fazer a colagem também, tá? Lembrando que no bracinho, vocês vão ver que tem uma parte que tem um coraçãozinho. Essa parte é pra baixo, porque ela seria a palma da mão do pão de gato, tá bom? Então, dependendo do modelo que você vai colocar a posição dos bracinhos, se atente a isso, tá?
A parte de cima da mão é toda preta e a palma da mão é essa que tem o coraçãozinho, que eu deixei inclusive o molde desse detalhe também aí no material de vocês. Eu passei a cola e tô alfinetando, tá, gente? Pra colar muito bem e não ficar aparecendo resquício de cola. Bom, gente, pra fazer o rabinho do gato, do pães de gato, não tem o menor segredo, é exatamente igual aos bracinhos, tá bom? Ele tem, inclusive, aqui a parte preta que você vai encaixar, tá tudo detalhado as cores, tudo bonitinho aqui no molde, tá bom? No meu caso, eu preferi fazer com tinta também, tá? Então, eu vou primeiro colocar ele no corpinho e vou fazer a pontinha do rabo, que deveria ser com uma aplique do feltro preto, eu prefiro fazer com tinta, tá bom? Então, o corpo é só isso. Essa parte eu vou colocar na montagem, a hora que a gente montar a cabecinha, tá bom? Ele vai ficar assim, ó, coladinho aqui atrás. Mas aí, só depois que eu colocar ele coladinho, aí eu venho e faço a pintura, porque é um jeito que eu particularmente gosto de fazer, tá bom? Agora, a gente vai pra aula da cabeça.